Bom dia, sétimo ano. Hoje, sexta-feira, dia 17/7, tá? Como a Pro prometeu, é uma videoaula da página 48, tá? Então, vamos lá. Exercício, tá? Só um minutinho, deixa só a Pro colocar um ângulo bem legalzinho aqui pra gente. Exercício 19, tá? Então, na aula online de ontem, a Pro passou o exercício até o exercício 18D. Hoje, exercício 19. Lembrando que esses exercícios são exercícios que a gente já aprendeu no decorrer das aulas, tá? E a gente tá fazendo uma revisão, tá bom? Então, vamos lá. Com o auxílio do transferidor, então vai precisar daquela reguinha lá que a gente utilizou no início ainda nas aulas, tá? Presenciais. Construa os ângulos indicando a seguir e determine a medida dos ângulos suplementares de cada um. Então, eu tenho o ângulo 80, então eu vou ter que calcular, utilizando a régua, um ângulo que suplementa o ângulo de 80 graus. Lembrando que suplementar é um ângulo de 180. Se eu já tenho 80, então eu tenho que desenhar um ângulo que tem 100 graus, tá bom? Então, eu vou precisar da régua com o auxílio de um transferidor, tá bom? Aquela régua que é meio círculo, tá bom? B, ângulo de 180 graus. Então, aqui é só fazer o ângulo e a meia volta, né, do círculo. Desenhar dessa maneira. O que complementa 180? Eu já tenho 60. O que falta? 120, então eu tenho que desenhar um ângulo de 120 graus, tá bom? E aqui eu já tenho 90, o que falta para 120 mais 90, então eu tenho que desenhar um ângulo de 90 graus. Exercício 20. Entre alguns exercícios de matemática que Tiago estava fazendo, havia um que dizia o seguinte: trace uma reta R e depois as retas que cruzem. Então, vai ficar como se fosse um X, reta R e uma outra que se cruza, tá? Então, como se fosse um X, tirando essa daqui de cima, ó. Tá? Então, vai ficar apenas essa e essa outra, tá? Então, eu vou responder de acordo com o que tá me pedindo aqui no exercício, bom? Depois, uma reta S que se cruze de modo que um dos ângulos formado por ela tenha medida igual a 70. Então, se um lado é 70, o outro também será 70, tá? E o que falta? Eu tenho 70. E o que falta para 180? É o valor do ângulo de cima, tá bom? Então, tá assim, represente a situação em um desenho. Então, o desenho é fazer a reta. No caso, vai ficar um X. Depois, identifica um dos pares dos ângulos opostos pelo vértice. Então, eu vou colocar 70 de um lado, o outro 70 do outro. E, por último, determine a medida em graus. Então, o que falta? Eu já tenho um ângulo que é 70. O que falta para ser 180, tá? Exercício 21. Considerando que as bissetrizes de uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, calcule as medidas de x e de y em graus. Então, aqui eu tenho o valor 110. Então, esse valor aqui de cima também será 110. Aqui eu tenho o valor de 20. Então, o valor oposto de y vai ser 20. Então, já descobri o valor de y. Agora, eu tenho esse valor que é x. Então, eu tenho 20 mais 110. Eu vou somar os dois, 20 mais 110. O que falta para 180 é esse pedacinho aqui, ó. E eu descobrindo ele, eu vou descobrir o oposto de x, tá? Então, eu vou somar 20 mais 110, 130. O que falta para esse pedacinho aqui formar 180? 50. Então, se aqui é 50, o oposto aqui, ó, de x é 50. Achei o valor de x. X igual a 50, y igual a 20, tá bom? Tenta fazer a B, a C, tá? Lembrando sempre o oposto. Não esqueçam disso, tá bom? 22. O triplo do suplemento de um ângulo é... Então, eu vou ter que fazer 3 vezes todos esses números. Então, 3 vezes 37, 3 vezes 51,
3 vezes 63. Qual é a medida aproximada do ângulo, tá? Então, eu tenho que fazer o triplo. Lembrando que o triplo é 3 vezes, tá bom? Dúvidas, me chama, eu estou aqui, tá? Com isso, a gente acaba a apostila, finaliza a apostila, tá bom? É só me chamar. Se surgir dúvida, é só me chamar no grupo de WhatsApp que eu estou aqui. Tenham todos um bom final de semana e até mais. Até segunda-feira. Beijos.